Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos mais um dia para meditarmos na palavra do nosso Senhor. Hoje encerraremos o livro de Lamentações, onde iniciamos com o capítulo 1, 2 e 3, e hoje encerraremos meditando no capítulo 4 e 5. Capítulo 4. Apesar da constante esperança baseada no caráter de Deus expressa no capítulo 3, Israel como um todo tem ainda que se voltar-se para o Eterno. Por isso, a realidade continua sendo severa. Cada elemento da sociedade israelita foi afetado pela queda de Jerusalém. São coisas horrendas que se passaram. Nós vemos ali no capítulo, no versículo 4, falando das crianças que morreram, né, do extremo que chegaram ali devido ao estado de sítio que estava vivendo Israel, ao ponto de suas mães comerem os seus próprios filhos cozidos. Queridos, coisas terríveis eles estavam vivendo. Profetas, ali no versículo 13, nós vemos que profetas, nazireus, alguns príncipes em algumas versões, eles compartilhavam da miséria nacional. Em resumo, a ira do Eterno dividiu ou espalhou o povo pelo mundo. No versículo 16 nós vemos isso, que era tão efetiva, foi tão efetiva essa dispersão, que o seu efeito em Israel é comparada à destruição de Sodoma, que foi algo terrível na história. A evidência canônica da dispersão divina já havia aparecido desde quando Jeremias, nós vemos ali em Jeremias capítulo 42 a 44, quando Jeremias foi ali para o Egito, e no ministério de Ezequiel, que aconteceu já estando na Babilônia. Também é óbvio que o que nós vemos ali nos livros de Esther, a qual Esther residia na Pérsia, enquanto Daniel passou a maior parte de sua vida na Babilônia. Esdras e Neemias são empregados pelo governo persa e precisam de permissão para permanecer em Jerusalém. O povo de Israel realmente foi disperso pelo Senhor, contudo, os textos posteriores provam que o retorno à terra prometida é possível para as pessoas cuja visão de Sião ainda vigora. Ora, aqui no capítulo 5, ao contrário dos primeiros 4 capítulos, Lamentações 5 não apresenta um poema acróstico. Ele tem 22 versos, como o capítulo 1, 2 e 4, mas não está em forma alfabética. Além disso, essa passagem é claramente um lamento da comunidade. Considerando que os textos anteriores têm um tom individual, o povo eleva o seu clamor por ajuda, uma prática que torna possível para o Eterno deixar de ser seu inimigo e restabelecer os dispersos da terra prometida. O Eterno pôde reverter suas difíceis condições e encerrar sua humilhação. Como em Lamentações 3, as esperanças renovadas neste momento estão arraigadas no caráter de Deus. Agora o povo confessa o Senhor de natureza infinita. Nós vemos do versículo 19 a 22. Os israelitas sabem que a restauração não ocorrerá num instante. Assim, sua oportunidade para a renovação e a reconstrução repousa num Deus que transcende o tempo. Só um Deus cujo reino não é dependente de circunstâncias materiais e sua natureza não é limitada pelo tempo, pode dar aos que nada têm e ainda são finitos algum sentimento de alívio. Esses seguidores percebem que, a não ser que o Eterno o restaure, nunca voltarão das cinzas. Nós vemos no versículo 21. Se Deus os abandonar para sempre, eles não terão nenhuma esperança. Mas a presença deste livro no cânon e sua compreensão do caráter de Deus indicam que eles foram ouvidos. O Eterno não pôde julgar o penitente, pois não é de sua natureza fazê-lo. Deus não seria Deus se o pecado não fosse castigado.
mas também não seria caso o perdão não fosse concedido. Vários salmos vinculam a libertação com a natureza eterna de Yahvé. Salmos 9, do 6 ao 10, declara que no final o definitivo Senhor julgará o ímpio. Nos Salmos 93, do 1 ao 5, e Salmos 103, versículo 19, destacam que a eternidade de Deus torna o eterno o Senhor da história. Enquanto o Salmo 102, 12 ao 13, indica que a clemência do eterno nunca pode morrer. Ao mesmo tempo, os seguidores que descobrem a soberania e a eternidade de Deus perguntam ao Deus da história: até quando devem sofrer? No Salmos 13, 1, porque eles foram abandonados. Salmos 22, 1, e quando a ira de Deus diminuirá? No Salmo 79, 5 ao 19, assim o procedimento de Yahvé apresenta ao mesmo tempo dificuldades e possibilidades de sofrimento, mas a confissão dos que se lamentam revela que eles oram ao Deus cujo caráter não permitirá que os seus honestos argumentos sejam ignorados. Conclusão, como em Jó, lamentos de Salmos e em outros textos de sofrimento, o livro de Lamentações oferece a forma pura da fé em um único Deus. Se outros deuses pudessem ajudar, seguramente clamaria por eles. E em todos esses textos, porém, os seguidores revelam que não tem para onde se voltar. Eles não têm nenhum outro Deus para buscar, nenhum outro Deus a quem possam orar, nenhum outro Deus a quem consigam se relacionar. Sua confissão nas horas mais sombrias declara que o Eterno é Deus e não há nenhum outro. Sua fé obstinada é que o Eterno é fiel e a esperança que os dirige repousa na certeza de que o Eterno que pune é também o Eterno que perdoa, restabelece e resgata. Lamentações, além disso, posiciona-se na última parte dos escritos, já em direção ao exílio. Cada livro seguinte está posto no exílio ou tenta superá-lo e construir um novo futuro para o povo de Deus. Lamentações expressam por que Jerusalém caiu e aponta o caminho para o retorno ao Eterno e uma volta à pátria. Resta saber de que maneira essa visão do retorno plenamente se concretizará. Os apelos desesperados do remanescente de Jerusalém foram aqui expressos, e o terror experimentado pelo remanescente exilado estão escritos nos livros de Esther e no livro de Daniel. Chegamos ao fim de mais um livro, mais uma etapa concluída. Glória a Deus por isso. Que você se anime, que você se fortaleça, porque temos muitas etapas ainda a concluirmos juntos para sermos abençoados por uma palavra tão poderosa que é a palavra do nosso Senhor. Queridos, com o desfecho do livro de Lamentações, eu volto a apertar a tecla que usei ontem sobre como nós temos vivido a nossa vida, a importância que nós temos que ter em reconhecermos quem é o Senhor, quem nós somos, como nós precisamos estar atento à nossa vida, não ter uma vida dissoluta, como nós podemos entender que pecado continua sendo pecado, transgressões continuam sendo transgressões, e que o nosso Deus, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é justo. E a palavra do Senhor nos traz vários textos que nos arremete a pensarmos sobre isso. A palavra do Senhor nos diz: olha, filhinhos, não erreis. Nós vemos que a palavra do Senhor fala que tudo que o homem, lá em Gálatas, plantar, certamente ele deverá colher. E então nós temos que estar atentos, nós precisamos manter a nossa fé, a nossa visão à eternidade, ao nosso Senhor, de uma maneira pura. Temos dificuldades nos dia a dia, temos tantas coisas terríveis que nos acontecem, tantas situações
que, humanamente falando, são terríveis, são degradantes, mas nós não podemos perder o foco, perder o alvo de quem é o Senhor, da eternidade, da salvação que Ele nos concedeu através de Cristo, que Deus é eterno, que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, que temos dificuldade, como Cristo nos alertou, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós estivéssemos animados, porque Ele já venceu este mundo e nós já vencemos com Ele. Chegará o tempo onde a conclusão disso será nós estarmos eternamente com Ele. Então que você possa refletir, busque a Ele, volte a Ele. É somente nele que nós conseguimos aquilo que nós precisamos. É somente nele, é somente através dele que nós deveremos alcançar a nossa bênção, o refrigério para a nossa alma, que nós conseguimos alcançar forças para que possamos continuar lutando as batalhas, as guerras que temos no nosso dia a dia, e que você possa sempre se arremeter a Ele. Israel achou atalhos e foi em busca de outros deuses, deuses que poderiam ser apalpados, poderiam ser vistos, e de repente isso para eles poderiam dizer que era mais fácil buscar um Deus que via, que estava diante deles, aquela estátua ou aquele ritual, mas ao final eles viram que está escrito lá em Salmos que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu final é dor, tristeza, derrota, morte. E eles encontraram tudo isso buscando caminhos que a eles pareciam perfeitos. Então, cuidado com aquilo que você de repente tem ouvido e tem relativizado sobre quem é o Senhor. Nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para finalizar, eu queria deixar 2 textos com vocês que refletem no que Lamentações nos ensina, que seria Atos 3,19, que diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E outro texto que está aqui no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: ou desprezas tu a riqueza e a sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? E que vocês fiquem com essas palavras. Volte-se a Ele. Arrependa dos seus pecados. Arrependa da vida que, de repente, você tem levado e feito em paralelo com aquilo que você poderia viver. E que você busque o melhor do Senhor. O melhor do Senhor não são riquezas. O melhor do Senhor é você ter uma comunhão com Ele. Viver o melhor do Senhor é você entender que há um Espírito Santo que vive em você, que você pode compartilhar os seus momentos com Ele, que você pode clamar a Ele, que você pode se deleitar nele, e é Ele que cuida de você, é Ele que te fortalece em todo o tempo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, dê uma semana poderosa para todos vocês, que vocês possam buscar o Senhor, que vocês possam encontrá-lo nessa busca do Deus verdadeiro, o Deus que tem comunhão, o único Deus que pode ter comunhão com vocês, e que a vida de vocês seja tremendamente abençoado. Um beijo no coração de todos vocês e que Deus os abençoe.